Jax, voltem ao trabalho. Você não. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos a série de 2020 chamada Admirável Mundo Novo. A série é basicamente assim. Numa sociedade pós-futurista chamada Nova Londres, as pessoas vivem o tempo todo felizes. Porém, para que isso aconteça, diversos sacrifícios precisam ser feitos pelos habitantes, como a impossibilidade de formar famílias, seguir as regras da casta que foi imposta a você desde a nascença e jamais sentir qualquer emoção de desvio da esperada. Aqueles que não conseguem cumprir esses requisitos são expulsos de lá e enviados para uma terra sem leis e nem esperança. Dentro dessa sociedade, nós iremos acompanhar a vida de um jovem que nasceu em meio aos renegados, que ao salvar a vida de 2 moradores de Nova Londres, ele acaba sendo aceito como cidadão, e com o tempo descobre que ele na verdade é alguém muito especial de uma das castas mais raras daquela sociedade. Mas calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. No futuro, a humanidade passaria a viver na cidade conhecida como Nova Londres, um lugar tecnologicamente avançado, onde seres humanos não reproduzem mais. Todas as novas crianças são criadas em laboratório, tendo a sua casta destinada ao nascer. São ao todo 5 castas: Alpha, Beta, Gama, Delta e Epsilon. No topo estão os alfas e betas, enquanto as castas mais baixas, como Delta e Epsilon, são privados de muitos direitos. Por exemplo, não há novos deltas sendo criados, já que a maioria deles são clonados, forçados a cumprir os trabalhos mais degradantes, e versões deles mesmos são colocados no seu lugar quando precisam ser substituídos. Desde pequenas, as crianças são influenciadas a se comportarem de acordo com a sua casta. Por mais que seja um sistema um tanto bruto, no final das contas ele funciona em prol de todos, já que Nova Londres é praticamente uma utopia. O local é extremamente futurista, repleto de luxos e confortos. Ali não há criminalidade nem violência, todos vivem saudáveis e felizes. Apesar disso, existem algumas regras que prometem ser essenciais para o funcionamento desse sistema, como a criação de novos humanos agora é uma obrigação do Estado, o conceito de laços familiares se tornaram ultrapassados, onde todos são poligâmicos. Eles são estritamente proibidos de terem relações monogâmicas, e isso é garantido por meio de um programa de ausência de privacidade, onde os habitantes utilizam lentes de contato especiais, que permitem que as pessoas saibam tudo sobre eles. Você até pode remover a lente uma vez ou outra, porém essa é uma atitude que é vista como errada. Por meio desse sistema, chamado Indra, todos os habitantes vivem em total transparência. Porém, no final das contas, a utopia de Nova Londres é como qualquer outra, baseada em mentiras. Para serem capazes de conquistar esse estado de harmonia aparente, as lideranças da cidade precisam tomar algumas medidas controversas, como caçar e expulsar qualquer um que desvie do seu modelo ideal de relação. Na maioria dos casos, eles são inseridos na sociedade após aumentarem a sua dose de soma, uma substância que inibe seus sentimentos e traz uma sensação de felicidade. Porém, algumas ainda se sentem desconfortáveis, e essas são presas e expulsas da cidade. Logo conhecemos Lenina Crown, uma habitante Beta Plus que trabalha como uma microbiologista para o governo. Um dia ela é chamada por uma superior Alpha Plus para uma reunião. No caminho, podemos ter uma visão da cidade futurista. Bernard, seu chefe, imediatamente avisa a jovem que ela está quebrando algumas regras. Nos últimos meses, Lenina tem dividido a companhia com apenas uma pessoa, um Alpha Plus chamado Henry. A mulher tenta negar isso, porém Bernard usa o dispositivo para apresentar projeções dos últimos 22 encontros amorosos de Lenina, que foram todos com Henry. Isso deixa ela constrangida. Assim, para evitar que ela acabe desenvolvendo algum sentimento negativo, ele lhe dá uma pílula soma para que ela fique tranquila. Enquanto isso, na televisão é transmitida uma propaganda sobre um lugar conhecido como as Terras Selvagens. Esse lugar é conhecido pelos habitantes de Nova Londres como um parque de diversões. Lá, as pessoas que nasceram de forma natural são enviadas, podendo ter uma vida razoavelmente normal. Digo razoável porque, casualmente, habitantes da cidade de Nova Londres são enviados para lá durante as suas férias para ter um retiro espiritual que está mais para um expurgo. Nesse lugar vivem os humanos que se recusam a participar do projeto de Nova Londres há cerca de 200 anos atrás. Porém, com o tempo, alguns habitantes de Nova Londres encontraram lá um lar e passaram a viver por ali também.
Na maioria dos casos, as pessoas que faziam isso haviam encontrado um novo relacionamento, decidindo permanecer nas terras selvagens para construir suas famílias. Ainda assim, o lugar é tenebroso, extremamente pobre, e tem aquela galera que vem expurgar de Nova Londres constantemente sendo um perigo. Mesmo assim, as pessoas aqui encontram felicidade genuína, lidando com seus problemas e tristezas juntos, sobrevivendo. Eles acabam tendo ali muito mais liberdade, e principalmente privacidade. Apesar de terem uma vida completa como qualquer outra pessoa, a visão da Terra Selvagem por parte de Nova Londres era péssima. Para eles, os selvagens eram apenas um meio de entretenimento. Eles visitam a Terra Selvagem como se fosse para um zoológico. Mais tarde, a liderança da cidade, um homem chamado Ed, ordena que Bernard vá investigar um incidente. Chegando lá, ele encontra pessoas cercando alguém caído. Supostamente, ele teria se acidentado. Bernard identifica o homem como um faxineiro da casta Epsilon, assim como seu amigo, C-Jack-60, que inicialmente parece estar sofrendo com a morte do colega. Mas ao perceber a presença de Bernard, ele passa a disfarçar. Sentimentos do tipo são proibidos na cidade. Percebendo a comoção, Bernard começa a distribuir soma para as pessoas, que se alegram. Eles dizem que o homem caiu de uma das sacadas, mas Bernard percebe que as cercas são altas demais para isso. Então ele questiona se o homem teria ido de arrasta para cima, porém isso incomoda porque em um lugar onde todos são felizes, isso é impossível. Bernard se encontra com uma colega chamada Wilma Watson. Ela é responsável por fazer as festas de prazer na cidade. Bernard comenta sua suspeita sobre o Epsilon que se acidentou. Watson diz que o amigo está errado, já que ninguém faria algo assim, afirmando que é impossível. Ela o lembra que as pílulas somas jamais iriam permitir que alguém desenvolvesse depressão. Naquele momento, nas terras selvagens, John está dando duro no seu trabalho. Ele é um mecânico para os equipamentos usados em uma das atrações. Ele não é muito bem visto entre os colegas, que constantemente estão o humilhando por considerarem ele uma pessoa muito fraca. Ele vive com a sua mãe, uma mulher chamada Linda, que passa todas as tardes bebendo enquanto aguarda o retorno do seu marido desaparecido. John sempre tentou fazer ela esquecer essa ideia, mas sua mãe está obcecada. Naquela madrugada, John é acordado por um estranho barulho vindo de fora. Ele se arma e vai investigar, descobrindo que era sua melhor amiga Madison, acompanhada de um bando de pessoas armadas. Ele é sequestrado e levado para um local, onde conhece Sheila. Ela explica para John que eles são um culto de resistência, formado por habitantes da Terra Selvagem que cansaram dos maus tratos feitos pelos nova-londrinos. Assim, eles desejam fazer uma revolução e nunca mais serem tratados como animais. Para isso, eles precisam da ajuda de John, porque ele é a pessoa responsável por colocar munições falsas nas armas usadas na apresentação. Eles pedem que no dia seguinte ele use balas de verdade. John se recusa a fazer isso, mas então Sheila avisa que seu culto irá atrás de sua mãe. Enquanto John tem que tomar a decisão mais difícil de sua vida, Bernard também está tendo um dia bem difícil. Ele ficou muito abalado pela ideia de alguém ter tirado a própria vida em Nova Londres, um sentimento que não diminuiu, mesmo com ele tomando soma. Com medo de ser visto daquele jeito, Bernard tira sua lente de contato, mas pouco tempo depois ele é chamado por Ed. Lá ele diz que Bernard está tendo um desempenho abaixo do esperado e critica ele por ter tirado sua lente de contato. Ele diz que Bernard será enviado para as terras selvagens para voltar ao seu normal. Depois da conversa, enquanto ele retorna, Bernard se cruza com Lenina e eles acabam entrando discutindo. Em meio à conversa, ele diz que está se sentindo solitário e por conta disso ele está sendo enviado para a Terra Selvagem. Lenina, que está sentindo algo semelhante, simpatiza com ele e toma a decisão de irem juntos para lá. Na manhã seguinte, eles entram em um foguete, que faz a jornada em 12 minutos. Quando eles chegam, são enviados para um hotel, que introduz as atividades que podem fazer lá. Lenina não vê muito sentido nas atividades inicialmente, já que elas são coisas como engravidar alguém, dirigir, brigar com pessoas ou até mesmo adestrar um animal. Mais tarde, eles decidem fazer um tour, indo ver diversas atrações feitas em cima da vida sofrida dos habitantes. Nessa visita, eles vão em locais como um supermercado que não tem comida suficiente para todo mundo, uma cerimônia de casamento, uma missa e, por fim, iriam ver uma apresentação. Lá, o chefe de John pressiona ele para terminar de aprontar os equipamentos antes do público chegar. Logo, Bernard e Lenina chegam na casa da monogamia. Durante a apresentação, um ator dispara em alguém que cai duro.
Os nova-londrinos acham que isso faz parte do show e continuam assistindo. Porém, um tempo depois, os membros do culto se revelam e começam sua revolta. Lenina foi capaz de perceber bem rapidamente. Assim, quando o caos estourou, ela segurou Bernard e os dois fugiram. Porém, no processo, Bernard acaba sendo baleado. Lenina arrasta ele para dentro de uma casa e começa a chorar. Enquanto isso, os membros do culto estão por perto, procurando por eles. John chega na casa e encontra o casal. Ele até pensa em alertar o grupo, mas percebe o desespero no olhar de Lenina e entende que está fazendo algo errado. O rapaz então leva o casal até a sua casa, onde pede que sua mãe ajude a tratar dos ferimentos de Bernard. Linda reluta por um instante, mas acaba fazendo de tudo para tratar de Bernard. Porém, antes que pudessem dar os pontos na ferida, Madison com um grupo de rebeldes chegam na sua casa. Aparentemente, alguém havia testemunhado o grupo indo naquela direção, e Madison, por conhecer John, suspeita que ele pudesse ter os traído. Antes de atender a colega, John leva o casal para o sótão. Madison veio sozinha por saber que seus companheiros usariam métodos bem agressivos para fazer John falar, e ela ainda tinha esperança no amigo. Ao entrar na casa, Madison imediatamente confronta ele, que promete não ter visto o casal. Madison está quase acreditando quando Bernard acorda de seu desmaio, sentindo muita dor e começa a gritar. Isso deixa Madison enfurecida, que puxa o ferro para a cara de John. Porém, Linda a atinge pelas costas. Em seguida, eles roubam o carro de Madison e partem para a fuga, enquanto os outros membros do culto os perseguem. No caminho, eles passam por um ônibus que está pegando fogo. O grupo chega no local, mas descobre que os membros do culto construíram uma barreira. Linda diz saber um caminho alternativo pela mata e eles seguem a pé. Quando estão quase no final, eles são atacados por cultistas, mas eventualmente conseguem cruzar a barreira. Assim, eles conseguem escapar. O grupo então vai até o transporte para Nova Londres, e lá Linda revela ao filho que foi atingida por um disparo. Ela então se despede de John e acaba sucumbindo à ferida. De volta em Nova Londres, Bernard é tratado, porém ao sentar para conversar com Lenina, eles percebem que as feridas psicológicas não foram curadas. Ela diz que está tomada por culpa e tristeza, mesmo tomando soma. Enquanto isso, ao chegar, John foi capturado e levado para uma cela, onde ele é observado por uma mulher chamada Monde, acompanhada por Ed. John então é libertado de sua prisão e entra num cômodo que permite ele ter uma visão da cidade futurística. Na manhã seguinte, a sua integração começa, com Ed e Monde enviando Bernard para a tarefa, já que eles se conheciam. John se encontra com ele depois de se despedir de sua mãe. Inicialmente, John não se dá nada bem com a adaptação, até com as coisas mais simples, como o elevador. Ele sente medo da altura dos prédios altos e rejeita tomar soma. Mais tarde, eles se encontram com um técnico para medir os olhos de John, para que ele recebesse um implante. Ao fazer isso, eles descobrem que John é de uma casta ultra rara, conhecida como alfa exótico. Apenas cerca de 0,01% das pessoas da cidade fazem parte dessa casta. John também se recusa a usar a lente de contato e permanece com a sua privacidade. Quando Bernard vai embora, ele sai andando livremente. No entanto, ele é facilmente identificado como alguém diferente, sendo tratado pelos outros habitantes locais como se ele fosse um animal selvagem. Eles ficam lhe xingando e começam a cercar o homem de um jeito que faz ele sair correndo. Isso faz ele chegar na ala Epsilon, onde ele se encontra com as pessoas que ninguém se importa. Vendo que John estava assustado, aquele rapaz Epsilon que demonstrou sentimentos anteriormente aparece para ajudá-lo. O homem convida John para sua mesa e lhe oferece o seu jantar, algo que John acaba gostando muito do sabor, e os dois começam a formar uma amizade. Porém, a sua interação é interrompida com a chegada de Ed, que expulsa todo mundo menos John. Ele chama John para vir com ele. John segue Ed, enquanto Bernard está desesperado, acreditando que poderia ser punido por ter perdido John antes que ele colocasse sua lente de contato. Ele vai até a sala de Ed para confessar o seu erro, porém acaba encontrando a lente de Ed, mostrando que ele mesmo estava quebrando as leis. Como ele sabe que Ed também é um alfa exótico, ele decide comparar o DNA dos dois usando a lente, e acidentalmente acaba descobrindo que eles são parentes, na verdade, pai e filho. Ele vai até o seu colega Alpha Plus, Henry, e revela a sua descoberta. Mas o seu superior não acredita e acaba criticando Bernard por estar bisbilhotando a sala de um superior.
Enquanto isso, Ed levou John até uma encosta, onde eles esperam a chegada de uma nave que irá levar John embora. Inicialmente ele rejeita a ideia, mas Ed avisa que ele jamais se adequaria a Nova Londres. E John diz que vai ser atacado pelos cultistas se ele voltasse para a Terra Selvagem. Ed revela que aquela não é a única cidade externa que existe, que há outros assentamentos humanos pelo mundo. Ele diz que sabe disso porque ele já visitou a maioria. Nesse momento, John percebe detalhes em Ed que sua mãe havia dito existir em seu pai, e ele o confronta com a ideia. Ed não nega a verdade e diz ser o seu pai, então John demanda respostas para ele nunca ter voltado, e Ed diz que na verdade ele nunca se importou com a família. Isso tira John do sério, por lembrar do sofrimento que a mãe teve enquanto esperava pelo pai. Ele avança na direção de Ed, que durante a briga acaba caindo do penhasco, mas por estar sem sua lente de contato, ninguém jamais iria ficar sabendo disso. Desesperado, John corre de volta para a cidade, mas acaba se perdendo e indo parar em uma das festas de Watson. Ele vê centenas de pessoas dançando e se pegando, ficando assustado. Ao notar seu desconforto, as pessoas começam a cercar e dançar ao seu redor. Alguns começam a agarrar John, querendo provar o selvagem. Porém, Bernard aparece e o resgata antes que algo pudesse acontecer. Logo em seguida, John até acaba se sentindo mais confortável com Bernard e até aceita quando ele oferece uma pílula soma. Já Lenina, desde que retornou da Terra Selvagem, não se sente mais a mesma pessoa. Ela tem passado muito tempo isolada, revivendo suas memórias, revisitando pensamentos. Tem passado pouco tempo com seus amigos e muitas vezes acaba sendo agressiva com eles. Lenina até começou a recusar suas pílulas de soma. Ela vai atrás de Henry, mas o deixa desconfortável porque ela acaba sendo quem o domina, rebaixando o Alpha. Enquanto isso, Mondi comenta com Bernard que seu superior acabou sofrendo um acidente terrível. Bernard não acredita nela e diz que ele é o pai de John, mas Mondi revela que ela já sabia disso e por isso que eles precisam integrar John na sociedade rapidamente. Assim, Bernard leva John para o centro de educação, onde ele observa crianças jogando. John não parece nada interessado, mas permanece observando. Depois disso, ele leva John até a casa de Watson e apresenta os dois, onde ele descobre que ela já sabe sobre o selvagem. Na verdade, ela está muito atraída por ele, por conta da atenção que ele recebeu na festa da noite anterior. Mas Bernard a interrompe, dizendo que John tem muitos sentimentos e fazer isso não seria uma boa ideia. Distante dali, Lenina está se preparando para jogar tênis com a sua amiga Franny. Lá eles normalmente apenas jogam por diversão, não gostando muito da ideia de competição. Porém, desta vez Lenina leva o jogo bem a sério e acaba humilhando a amiga que apenas está tentando se divertir. Ela acaba com a partida bem rápido e vai para casa, onde consome várias somas de uma vez. À noite inicia uma nova festa do prazer e Bernard leva John pela primeira vez. Bernard até diz que irá acompanhar o amigo e ensiná-lo a se enturmar, mas John é rapidamente encurralado por Watson, que o leva para um quarto privado onde eles se divertem. Enquanto isso, Bernard conversa com alguns betas sobre o seu amigo selvagem, e as pessoas ficam bem curiosas. Bernard então começa a se vangloriar da sua fuga de um grupo de cultistas da Terra Selvagem. Entretanto, Henry, que foi promovido a diretor, aparece e começa a humilhar Bernard. John escuta a conversa de longe e questiona Bernard por que não tomou uma atitude. E ele acaba descobrindo que os habitantes de lá nunca tiveram sentimentos desse tipo. Eles não sabem nem o que é o conceito de socar. John então ensina o amigo a fazer o golpe. E depois de um pouco de prática, a dupla volta para a festa, onde eles veem Henry dançando com Lenina. Bernard aparece e acerta um soco no homem, deixando todos assustados. De canto, aquele Epsilon que deu seu jantar para John sorri com a cena, já que ele também está se soltando para esses sentimentos. Ele também quer dançar, quer ser livre, quer socar pessoas. Mais tarde, Bernard e Lenina se encontram e compartilham seus sentimentos de solidão. E naquele momento, nasce entre os dois um sentimento de amor monogâmico, fazendo eles se tornarem mais como selvagens. Enquanto isso, John, o selvagem, está tendo o momento mais prazeroso da sua vida acompanhado de Watson, demonstrando a conclusão da sua iniciação.